Então, quando eu mostro para eles e eu faço isso, eu mostro e falo, olha como na imagem que a minha inteligência artificial fez de mim, ela significou as automações e processos clínicos que eu tenho, ela identificou símbolos do processo ensino-aprendizagem e ciências que compõem o cenário do meu trabalho com a inteligência artificial. Ela colocou elementos de redação técnica especializada. Então, sim, é possível que você mostre a sua própria imagem e crie para ele como ele vai olhar a imagem do outro e tentar interpretar o que está na imagem que a IA do outro fez, olhar para o coleguinha e falar assim, isso daqui tá aqui porque eu sei que você faz muito isso, ou você gosta muito daquilo. O outro passa ao centro referencial do processo dessa análise visual. E quando eu coloco o outro como centro desse processo de análise visual, eu faço o estudante interagir humanamente com o seu colega. Porque aí ele vai precisar elaborar critérios para avaliar a precisão dessa interpretação que ele está fazendo do colega. Percebeu como isso é inteligente da parte do docente ao pensar a curadoria? Se eu quero que ele melhore as relações interpessoais, eu preciso criar uma experiência aonde ele vai ter que fazer alguma coisa com o outro. E não é formar grupinho para fazer relatório de busca, de pesquisa e de TCC. É fazer ele olhar para o outro a partir de alguma coisa que ele seja bom em fazer. Vamos destacar isso aqui. Porque se eu crio uma dificuldade em cima da dificuldade que ele tem, a dificuldade que ele tem não é se expressar verbalmente, a dificuldade que ele tem não é a relação interpessoal, então eu começo a atividade de uma coisa que ele tem facilidade, que é a interpretação por imagens. Ele faz emoji o tempo todo. E a partir daí, eu coloco a imagem do outro e ele vai conversar com o outro. Eu não sei o que é esse ícone, o que é isso daqui? E o outro dá a interpretação. Quando o outro dá a interpretação, ele olha e fala, nossa, eu nem sabia que você gostava disso. E isso vai levando ele para um diálogo em explorar a imagem, partir do que ele gosta, do que ele sabe, para a relação interpessoal, o olhar o outro. E isso é uma outra soft skill, é a extroversão. Percebeu como não é sobre o prompt, é sobre como o professor pega o resultado do prompt e cria continuidades nas estratégias para forçar a mente que aprende a seguir pelo caminho que ele quer na formação de competências. Guarda isso. Uau! Quando a gente olha lá para o Fórum Econômico Mundial, a gente tem, então, duas core skills desse trabalhar em equipe, que são a liderança e a influência social, que está em terceiro lugar, e é a nova core skill, ela não existia no relatório anterior, e a empatia e a escutativa. Essas duas trabalham com as formas humanas de lidar com o conhecimento. E empatia e escutativa foi exatamente o que a gente trabalhou com essa estratégia do prompt para o primeiro dia de aula. Perceba que a aula com o conteúdo não forma isso nos estudantes. O conteúdo não contempla o desenvolvimento desse tipo de habilidade. Então, é preciso que, com o conteúdo, eu insira na minha curadoria experiências aonde eu mobilize as habilidades interpessoais que eu quero que os estudantes desenvolvam. E aqui, de novo, está a inteligência docente. Uma única mudança naquela estrutura e uma curadoria inteligente tornou a soft skill, que era ele analisar a própria imagem em conscienciosidade, e quando eu boto ele para analisar a imagem do outro, em extroversão. A hora que eu implanto ele analisar a imagem do outro, eu trago a core skill
de escuta ativa e de empatia. Uau! E isso vai fazer com que o outro se torne o referencial e eu passe a exercitar o interpretar dos gestos, da face e da fala do outro. Quando eu crio esse universo, eu estou, então, mudando da conscienciosidade para extroversão. Em termos de habilidade, eu subo de novo no nível do processo cognitivo que está em ação. E eu pego as competências de significação e interpretação final e levo para o nível de decisão a partir de um gabarito, de critérios que eu vou estabelecer com o outro. Vem cá, deixa eu explicar. Para mim, uma lampadinha pode ter o significado de ideia. Para o outro, no outro, se na imagem do outro aparecer uma lampadinha, eu falo assim, você trabalha ideias com a sua inteligência artificial? Aí ele fala, não, essa lampadinha com esse outro ícone significa o meu trabalho com a inteligência artificial em tal coisa. Ele vai ter a possibilidade de ampliar o vocabulário, os significados, dele perceber que nem todo mundo padroniza as expressões pelos mesmos emojis, por exemplo. Olha os muitos níveis em que uma atividade, um prompt com inteligência artificial traz de produtivo na formação que nós oferecemos no ensino superior. Percebeu, prof? Bora! Como você ensina os estudantes a interpretarem? Será que a gente precisa dar regras para ele? Não! Deixe que eles discutam, avaliem, testem, explorem, concluam e apresentem quais foram as regras que eles usaram para interpretar a imagem do outro. Como que eles discutiram com o outro e entenderam qual é o universo do outro. É aqui que vai fazer sentido a atividade. E essa é só uma estratégia das muitas que a gente pode usar para desenvolver essas core skills. A core skill de empatia escutativa e fazer com que ele comece a olhar o trabalho em equipe alavancado, por exemplo, com o uso das tecnologias em inteligência artificial. Nesse cenário que eu estou mostrando para vocês, a inteligência artificial ocupa o papel de experiência. Ela não é a finalidade, ela é uma experiência, ela é uma ferramenta e a gente tem outras estratégias onde ela é a finalidade. Perceba que aqui eu estou usando ela como um recurso lúdico e técnico para hackear um comportamento. Então, não, professor, dar aulas não existe mais, isso não é dar aula. O que a gente faz é muito diferente e isso é o diferencial entre o que a gente chamava de dar aulas e agora o que a gente chama de curadoria docente para trilhas de experiências de aprender. Isso faz parte de algo que a gente precisa desenvolver. Eu preciso ter a capacidade de começar de novo, que é a resiliência, e entender que encerrou um ciclo nas práticas docentes do dar aulas. E que agora eu preciso me adaptar e ter flexibilidade e conhecer, inclusive, outras teorias. Você já sabe, aliás, quais são as 5 Big Five que na educação brasileira elas são adotadas desde a BNCC? Não, pois é, mas são esses estudantes que vêm de uma BNCC que trabalha também com as Big Fives que estão chegando ao ensino superior. E você, professor, deveria conhecer. Você já conhecia o relatório do Fórum Econômico Mundial? Não. Então, você deveria conhecer, porque é ele que aponta qual é o mundo do trabalho nos próximos anos. E vamos lembrar que os cursos superiores no Brasil têm, em média, de 3 a 5 ou 6 anos de duração. Então, quando eu trabalho essas core skills, de acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, eu tenho a segurança de que eu estou preparando o meu estudante
para o mundo do trabalho futuro, porque esse mundo do trabalho futuro vai mudar. Aquilo que era um valor para a nossa geração lá atrás não pode não ser mais um valor daqui para frente. E quem me orienta seguramente sobre o que serão os valores do mundo do trabalho daqui para frente é o relatório do Fórum Econômico Mundial. Uau! Essa geração tem outras características que também precisam de atenção na curadoria docente. Por exemplo, essa geração ela tem uma falta de treino para colaboração profunda e pensamento coletivo. Eles se juntam em grupos na superficialidade, mas eles têm dificuldade de exposição a pensamentos divergentes. Para isso, basta você perceber o quanto que dá treta em post de rede social. Eles têm muita dificuldade de exposição a pensamentos divergentes e, principalmente, de escuta empática. É uma característica dessa geração. O trabalho em equipe exige que eles cedam na negociação, eles construam ideias de formas colaborativas, e essa geração tem muita dificuldade com isso. Para isso, a gente precisa também criar atividades reflexivas em modelos colaborativos. E não é formar grupo, professor. Para criar atividades reflexivas, o grupo precisa ter em cada elemento atividades diferentes. Você precisa colocar como meta de produção na formação de equipes resultados que nasçam de vertentes diferenciadas, como cognitiva, socioemocional, hard skills, que são as técnicas. Se você colocar tecnologia, uma tecnologia que um componente do grupo seja bom nela e outros não, porque é assim que eles vão conseguir convergir as suas competências e as suas habilidades para concluir a tarefa que você deu para cada equipe. Vem cá, isso vale a gente fazer uma ressalva. Até para formar equipes, a gente precisa ensinar desde o primeiro dia de aula que não se forme equipes porque eu pego carona com o fulaninho, porque o ciclaninho é meu aluno. A gente tem que levar o mundo do trabalho. No mundo do trabalho, você não se associa a quem tem as mesmas habilidades e competências que você. Você se associa àqueles que te complementam, porque no modelo de negócio são as habilidades e competências que se complementam que entregam em qualquer área, mas principalmente no mundo da saúde, melhor atenção à saúde do usuário. É desde a sala de aula que a gente começa a treinar essa competência de formar equipes baseado em outros tipos de critérios que não a afinidade pessoal. Isso é muito importante. E eles não sabem, eles não trazem essa ideia, essa luz dentro da mente. Por isso, as atividades reflexivas em modelos colaborativos são tão importantes para essa geração. Uau! Nesse caso, se você trabalha com inteligência artificial, é bastante importante que você ensine cuidado com dados sensíveis, e aqui vem letramento e ciência para a inteligência artificial, que dentro daquela dinâmica do prompt para o primeiro dia de aula, de formar a imagem, você abre espaços para eles colocarem se eles se reconheceram, como que foi esse reconhecimento, se eles conheceram, o que eles fizeram na análise do coleguinha, será que o feedback que eles deram para o colega foi humano, foi construtivo e foi educado? Essa geração sofre de intimidade artificial. No ensino superior, o profissional que a gente forma, principalmente na saúde, precisa de habilidades de empatia, de escutativa, mas principalmente de moderação no feedback que ele devolve para o paciente, para o familiar do paciente, para o outro colega da equipe de saúde. Então, é extremamente importante eu aproveitar esse tipo de atividade e também perguntar, e aí, o que ele falou foi, e destacar, isso não foi educado, diferenciar a crítica sagaz da crítica construtiva,
com educação, com empatia, com colaboração. Isso é muito importante e a Gen-Z precisa disso. Além disso, é muito bom eles aprenderem com os pares. O que eles podem aprender com o colega? E aqui entra também a ideia deles aprenderem quais são as habilidades dos colegas, para que durante o semestre, no momento em que você começa a pedir formação de equipes, destacar a importância em formar equipes com habilidades complementares entre si, eles se lembrem quem foi o coleguinha na hora do compartilhamento, da interpretação da imagem do outro colega, saibam quais são as habilidades de cada um dos colegas que dividem turma com eles. Olha que legal, de um prompt, quanto de coisa que a gente está tirando. Nessa curadoria, professor, o que importa é o processo, não é o produto. Não é a imagem, não é especificamente ele ter acertado a interpretação. Nessa dinâmica, o que importa é o processo dele interagir, é o espaço que você vai abrir na sala de aula, seja presencial ou seja remota, para que eles conheçam as habilidades do colega, para que eles comecem a exercitar competências que são exigidas no mundo do trabalho.